Abra comigo a palavra de Deus em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 37. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 37. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e tantos quanto Deus no Senhor chamar. Com muitas outras palavras davam testemunho e os advertia dizendo: salvai-vos dessa geração corrompida. Em algumas traduções, corrupta. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram quase 3.000 homens. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverando unanimemente todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Feche seus olhos uma vez mais. Vamos fazer mais uma oração nessa hora. Feche seus olhos. Meu Deus e Pai, te damos graças pelo teu amor, pelo teu perdão, pela benevolência da tua mão que se estende sobre as nossas vidas. Pai, nós não queremos cair, ó Deus, não queremos cair no opróbrio, na indiferença, na frieza, ó Deus, que muitos cristãos, ó Deus, no decorrer do tempo, caem na rotina, ó Deus, no esfriar da fé. Mas, ó Deus, renova-nos nessa hora pela graça e misericórdia do Senhor. Traz sobre nós o teu perdão, que os nossos corações estejam abertos, ó Deus, nossos ouvidos atentos para aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Meu Deus e meu Pai, eu te peço nessa hora, abençoe e fale, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nessa hora, eu quero trazer um pouco a memória de tudo aquilo que foi instruído por Jesus e aquilo que nós vemos muito no livro de Atos. Todos nós sabemos que o lugar onde o povo se reunia era no templo, nas sinagogas. E naquele tempo a doutrina que pairava, a doutrina que era disseminada nos templos, era a doutrina mosaica. Ou seja, tudo aquilo que foi ensinado por Moisés, tudo aquilo que ficou de lei, tudo aquilo que ficou de estatuto, assim como as cartas, assim como as histórias, era isso que era ensinado no templo. Mas, queridos, aquele povo já estava acostumado a esse ensinamento há centenas de anos. 2.000 anos escutando aquele tipo de ministração. Queridos, mas para aquele povo era letra sobre letra, preceito sobre preceito. E então chega Jesus Cristo e começa a trazer ensinamentos que revolucionaram o pensamento, a doutrina da época. E aquilo era agradável aos homens,
mas repudiado pelos doutores da lei, porque eles estavam acostumados com a legalidade da lei. E aquele povo estava acostumado ao ritual da lei, assim como o ritual da servidão a Deus. Então Jesus ele vem quebrando todos aqueles paradigmas, todas aquelas religiosidades, mostrando que o fundamental não era a letra, mas o homem. Mostrando que o homem não foi criado para a lei, mas a lei foi criada para o homem. E então Jesus começa a ensinar que o homem era mais importante do que a letra. E aquilo chocava o povo, aquilo trazia um espanto para os fariseus, para os saduceus, aquilo trazia um espanto, aquilo trazia um escândalo para os doutores, para os mestres da época. Queridos, então Cristo começa a ensinar esse novo reino, esses novos ensinamentos, essas novas doutrinas, essa nova filosofia de vida, do que era estabelecido o reino de Deus. Ensina aos apóstolos e prega às multidões. Então Cristo morre, depois ele ressuscita, aparece novamente os apóstolos, reafirma o compromisso com eles, reafirma aquilo que eles deveriam fazer. Então Deus, Jesus Cristo, dá uma diretriz, diz: olha, vocês vão para Jerusalém e não saiam de lá até que sejam fortalecidos, renovados pelo Senhor. E então os apóstolos voltam novamente para dentro da missão que eles tinham sido incumbidos de fazer e estão em Jerusalém. Sabe, queridos, quando Cristo envia os apóstolos para Jerusalém, Jesus ele não estava criando uma nova igreja. Jesus ele estava restaurando aquilo que foi a intenção do Pai, que é produzir uma igreja, produzir pessoas, filhos, que tenham unidade na terra, porque esses filhos também serão e terão unidade nos céus. E então os apóstolos começam a pregar um novo reino, um reino de se dar, de se doar, e não um reino de se obter. Os apóstolos começam a fazer menção que é melhor compartilhar, é melhor dar do que receber. Sabe, queridos, é impossível você construir uma igreja. É impossível você estabelecer um ministério. É impossível levantar paredes de um templo. É impossível você estabelecer um ministério sólido, não físico somente, mas ministerialmente, espiritualmente falando. É impossível você estabelecer uma igreja se cada um de vocês, primeiramente, não forem igrejas. Pergunta para o seu irmão: você é igreja, irmão? De ser igreja implica ter Deus, ser direcionado por Deus e estar em comunhão com o corpo de Cristo. Se você respondeu negativamente a alguma dessas perguntas, você não está sendo igreja. Você entende isso, queridos? Para sermos igreja, eu preciso ter o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu preciso estar em comunhão com o resto do corpo. Porque uma igreja ela é constituída, queridos, de membros. E a Bíblia diz que este membro tem uma finalidade dentro do corpo. O cabeça é Cristo. E cada um de vocês tem uma finalidade desse corpo. Ninguém é chamado na igreja para andar como um pé amputado. Membro fora do corpo de Cristo, querido, é membro amputado. E a Bíblia diz que esses membros, eles têm que estar, em sintonia, todos edificando o corpo.
Nós não conseguiremos nunca, querido, construir uma igreja se você não assumir o seu papel de igreja. Nunca, querido, nunca. A igreja não são paredes. A igreja não é uma placa. A igreja não são pessoas. A igreja é o indivíduo. É você, sou eu. Nós somos igreja. E unidos somos corpo de Cristo. Então você tem que parar de querer andar amputado, isolado. Porque um pé não anda sozinho se não estiver no corpo. Uma mão não pega nada se não estiver no corpo. O corpo não anda se estiver faltando os pés. Você entende o tanto que você é importante dentro do reino de Deus? Amém. E quando os apóstolos começam a ministrar, querido, a Bíblia diz que todos estavam perseverantes naquela doutrina. Na doutrina do compartilhar, do se doar, de abrir mão do que era a lei mosaica, de abrir mão do que eram os paradigmas, que é abrir mão do que era a religiosidade, para viver um novo tempo. Querido, se você não está pronto para abrir mão do velho, você nunca conseguirá receber o novo. A Bíblia diz, quando Cristo faz menção dos odres, ele fala, olha, é impossível você receber um vinho novo se ainda você quer colocá-lo no odre velho. Mas a Bíblia diz que o vinho novo se coloca em odres novos para que se conserve. Porque se você colocar um vinho novo no odre velho, a Bíblia diz que ele se rompe, ele se rasga. Muitos de nós estamos nos rasgando dentro da igreja, dos tempos, porque queremos ser as mesmas pessoas que antes, mas recebendo algo novo de Deus. Queremos ter as mesmas convicções de antes, recebendo algo novo de Deus. E isso é impossível, querido. Se você não está pronto para abrir mão do velho, se você não estiver pronto para viver algo novo de Deus, você nunca vai conseguir conservar aquilo que é ministrado sobre a sua vida, aquilo que Deus libera sobre a sua vida. Porque embora Deus traga algo novo sobre a sua vida, embora Deus renove a cada dia a sua vida, a sua estrutura, o seu órgão continua sendo velho. Então aquilo não se mantém na sua vida, aquilo se rasga e vai embora. O problema é que nós temos muitos cristãos dentro do templo que se acham mestres e doutores. Querido, e eu, como ministro do Evangelho, nem eu me coloco na condição de ministro, de pastor ou de mestre, pelo contrário, querido. A cada dia eu preciso ter um coração de alguém que quer aprender mais de Deus e viver mais de Deus. Porque a partir do momento que você se coloca com condição de mestre dentro do templo, querido, você não abre mais o coração para receber aprendizado de Deus, porque você acha que já sabe tudo. E então a sua vida cai numa rotina, a sua vida cai numa frieza, a sua vida cai, sabe, em descrédito espiritual, porque você já se acha conhecedor de tudo. E a Bíblia diz, querido, que eles estavam ali no templo, embora conhecesse a doutrina, embora conhecesse a letra, eles estavam abertos para aquele novo aprendizado de Cristo. Eles estavam abertos para aquele novo momento. Diga para o seu irmão, você nunca deixará a igreja viver um novo tempo enquanto você estiver preso ao tempo velho. Você entende isso, querido? Eu quero um novo tempo na minha vida. Enquanto você estiver preso a um velho tempo, ao passado, você nunca vai deixar que a igreja, você, teu irmão e nós, vivamos um novo tempo, que você ainda está preso ao velho. Porque antes, eu experimentei, eu vivi, sabe, eu senti, era antes.
Deixa Deus trazer um novo molde. Deixa Deus trazer uma nova doutrina. Deixa Deus trazer umas novas experiências. Deixa Deus trazer uma nova unção. Deixa Deus trazer uma nova, dimensão de conhecimento dele. Porque se você já conhece tudo, querido, eu quero te dizer que você não é mais igreja. Você se tornou-se Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, nem os pensamentos dele a gente conhece. A gente não consegue alcançar, ainda mais conhecer o próprio Deus. Se você já está no nível de Deus, querido, desculpe. Você está fazendo a mesma coisa que Lúcifer fez, querendo se colocar acima do trono. Ou igual ao trono. E a Bíblia diz que ele caiu. Muitos cristãos caem. Não são pelos seus pecados. Pecados vão ser só as consequências. Muitos cristãos caem, querido, porque estão colocando suas cadeiras, os seus tronos igual ao trono de Deus. Pensando que já viveram tudo, conhecem de tudo. Isso eu já escutei, isso eu já preguei, isso eu já ouvi, eu já estudei, eu já orei. E quando você coloca o seu trono no lugar de Deus, querido, no mesmo monte que o Senhor, você está se colocando na condição de co-igual a Deus. E não existe co-igual, querido, a Deus. Nós somos filhos, nós somos servos, mas nunca seremos Deus. Você precisa quebrar a sua crista, você precisa tirar o seu orgulho, você precisa tirar a sua altivez, você precisa tirar essa frieza. E essa frieza só sai quando você se colocar numa condição de humildade, de humilhação. Para de se blindar. Para de colocar armaduras e achar que já conhece tudo, já viveu de tudo, já sabe de tudo. Você não sabe de nada, querido. A Bíblia diz que o nosso conhecimento perante Deus são gotas do oceano, é como um grão de areia. E você já se coloca quando já vivesse tudo. Já viveu tudo, querido? Vamos fazer a oração da morte no final, então. Porque Deus já te leva, já viveu de tudo, conhece tudo. Vamos fazer a oração da morte. Que Deus já te leva, pronto, já conheceu de tudo, então a sua missão aqui na Terra já foi cumprida. Já viveu tudo, conhece tudo. Deixa de ser arrogante, querido. Abra teu coração, deixa a humildade de Deus entrar. Você precisa experimentar de Deus assim como eu. Nenhum título, seja bispo, presbítero, apóstolo, pastor, diácono, obreiro, nenhum título, querido, nenhum título diz que você é alguém que vive de Deus. Alguém que vive em Deus, querido, é alguém que se renova dia após dia. Porque sabe que as misericórdias do Senhor que te sustenta, é o que te faz ficar de pé, não é o teu conhecimento, não é o que você sabe, não é o que você lê, não é o quanto você ora, não é o quanto você jejua, não é o quanto você faz campanha, mas você tem convicção que são as misericórdias de Deus que te põem de pé. E a Bíblia diz no livro de Atos, querido, que eles faziam grandes maravilhas, grandes sinais. E a Bíblia diz que todos que criam estavam juntos e tinham tudo em? Fala para o seu irmão, sabe por quê? Que a igreja não é erguida? Porque você não está junto, querido. Você não está unido. Você simplesmente é um espectador, um crítico do Evangelho, da igreja e das pessoas. Enquanto você não participar e for só observador, a igreja não é erguida. Você entende isso, querido? Pessoas que observam são pessoas que são aptas, prontas, disponíveis, sabe? Elas são desesperadamente prontas para poder apontar o que falta dentro da igreja. Pessoas que são unidas sabem que o que está faltando pode ser preenchido pela sua vida. Pode ser preenchido por você. Pode ser preenchido pela sua conduta, pela sua servidão, pelo seu serviço a Deus. E a Bíblia diz, querido, que eles vendiam tudo. Deus mandou eles vender alguma coisa? Não. Os apóstolos mandaram eles vender alguma coisa? Não.
Mas, querido, eu entendo que quando eu sou sensível a uma causa, eu posso me doar por aquela causa. Eu posso fazer um pouco mais por aquela causa. Muitos vendiam e muitos não vendiam. Mas não deixaram de ser cristãos por aquilo que faziam. Você entende isso, querido? A Bíblia diz, querido, que eles faziam isso com amor, com alegria, com prazer. Para quê? Para os ministros andar de carro zero? Para eles comprarem jatinho? Para eles construírem templos luxuosos? Não, querido. Era para suprir a necessidade uns dos outros. E a Bíblia diz que ninguém ali tinha falta alguma. Ninguém tinha falta alguma. Se estava faltando carne lá na casa do irmão, eles tinham ali para poder suprir. Se estava faltando arroz, feijão, eles tinham para suprir. Porque eles sabiam e compartilhavam das necessidades, das alegrias, do amor e principalmente da missão. Você entende isso, irmão? Amém. Se você não compartilha da missão, o máximo que você vai fazer é o seguinte, como eu já vi muitas vezes, inclusive aconteceu comigo já no passado. Sabe que eu estou passando uma dificuldade? Não, irmão, vou orar pela sua vida. Amém, eu agradeço a oração, irmão. Mas oração não enche a barriga. Precisa de feijão, de arroz, de carne. Você entende isso, irmão? Amém. Se você não compartilha da alegria e do amor, você também não vai compartilhar da dor. Você vai participar do sofrimento do teu irmão, querido. Eu já até escutei algumas pessoas falarem, não, é Deus pesando a mão, é Deus tratando, deixa lá, não toca não. Que Deus é esse, querido, que eu estou vendo faltar o pão para o meu irmão e eu vou virar as costas e dizer que eu estou orando pelo que o pão apareça. Oh, glória! Que conversa é essa? A Bíblia diz, se eu posso fazer o bem e eu não faço, eu estou pecando. Uma coisa é não fazer o bem por não ter condições. Outra coisa é eu ter condições e não fazer porque eu não quero. Porque eu não fui tocado pelo Espírito. Que conversa! Que conversa, querido. Se você pode fazer o bem, vai e faça. E a Bíblia diz no verso 46 que eles perseveraram unânimes. Ou seja, eles estavam juntos, unidos. Todos os dias no tempo, partiam o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de... Queridos, eles estavam unidos. Fala para a pessoa do teu lado, eu preciso estar unido. Por uma missão, por uma fé, por um propósito. Porque se não estiver unido, qualquer coisa me atrai. Porque eu sou uma pessoa que atrai coisas boas ou ruins. Depende a que eu estou unido. Você entende isso, querido? Amém. Eles perseveraram junto, estavam juntos. Era angu, mas era um angu junto, irmão. Era junto. Era um pão seco, duro. Meu irmão, ele despedaçava ali, mas comia junto. Estava junto, querido. Mas sabe muitas vezes que eu vejo nas igrejas? As pessoas alheias à necessidade do irmão, alheias à necessidade da igreja. Tipo, não é comigo isso não, isso aí é bem pro irmão do lado. Fala a Deus com o irmão do lado, ó. Isso é pro irmão do lado. Fala, Senhor. Hoje o irmão tá ouvindo, ainda bem que ele veio. Não, irmão, isso é para você, isso é para mim. Nós não podemos ficar alheios à necessidade da igreja, não podemos ficar alheios à necessidade do irmão. Querido, se nós não nos movermos, seremos pedras espirituais, não no sentido de edificação, mas no sentido de frieza, de dureza, que não se move para nada em nenhum lugar. Qual é o teu esforço, querido? Qual é a tua dedicação? Qual é o teu empenho?
dentro do tempo, para com a vida do teu irmão, para com a missão da tua igreja, com o ministério. Qual é a tua dedicação, irmão? Não, pastor, é porque agora eu estou em outra fase. Que péssimo, que pena que você está em outra fase, querido. Porque você está na fase do outro lado. Não é na fase dos irmãos, não é na fase da igreja, não é na fase do templo. Você está na fase do muro. Nem é do diabo, nem é de Deus. Querido. Não é isso que a Bíblia diz? Aquele que está afim de Deus está pronto de movimentar, não é isso que a Bíblia diz? Porque nem é quente, nem é frio. É morno. E a palavra de Deus, verso 47, diz que louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor a... Querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Nada contra quem faz isso. Mas a igreja crescia porque tinha panfletagem. A igreja tinha que crescer porque tinha carro de som. Porque Pedro colocava uma caixinha de som e ficava: glória, aleluia, irmãos. Venham para a igreja fulana de tal, porque aqui águas abrem. Aqui você vai ser curado. Não, querido. Não havia propaganda. A igreja crescia, em primeiro lugar, porque o povo estava unido. Segundo lugar, a igreja crescia porque quando as pessoas olhavam para a igreja, viam pessoas de testemunho. Terceiro, a igreja crescia porque além de ter pessoas de testemunho, as pessoas se importavam uma com as outras. Aí falavam: opa, tem algo diferente ali. Eu quero estar naquele lugar, porque as pessoas realmente se importam comigo. Ali realmente as pessoas valorizam. Não é valorizar a tua ferida não, tá, querido? Porque tem gente que fala: nem olhou pra mim, nem falou comigo, ele não sabe o que eu estou passando. Não, querido, valorizar é saber que você é filho de Deus, que Deus está na sua vida, que Deus protege, que Deus guarda em você, irmão, assim como eu, e padece o mesmo sofrimento que eu, e eu estarei orando por você, você estará orando por mim, e aquilo que eu puder fazer por você, também você fará por mim. É isso que é valorizar, irmão. Não é ficar lambendo as filhas dele, pastor, tem que visitar, falando, você não sabe o que ela está passando. Manda ela voltar para Deus. Porque enquanto a pessoa ficar lambendo as filhas por aquilo que ela está passando, ela está sendo o próprio impedimento dela de receber a cura de Deus, de receber o milagre de Deus, de receber o poder de Deus. Porque ela está olhando para a ferida dela e não está olhando para Deus. Está olhando para o problema dela, enquanto tem um irmão do lado com o problema pior do que o dela. E a Bíblia diz que eles estavam assim, querido. Ali só tinha vitória. Não. Porque se tivesse só vitória, não tinha necessidade. Se tivesse só vitória, não precisava ninguém vender nada, porque todo mundo ali era milionário. Não, querido. Ali tinha necessidade, sim. A diferença é que quando havia necessidade, tinha alguém que não estava em necessidade e ajudava quem não estava. Você entende isso, querido? Era isso que acontecia. E a Bíblia diz que eles caíram na graça do povo. Avança algumas páginas, vai lá no capítulo 4, versículo 32, por favor. Capítulo 4, versículo 32. Diz assim: era um coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma possuía era a sua própria, mas todas as coisas eram compartilhadas. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Cristo. E em todos eles havia o quê? Abundante graça. Não havia eles necessidade algum, pois todos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos e distribuía-se cada um conforme a sua necessidade. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significava filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos... Segura o que eu vou te falar aqui. O apóstolo mandou? Deus mandou? Deus falou no coração dele? Sim. Sim. Ele não se sentiu constrangido a fazer. Ele sentiu vontade de fazer. Entenda, querido, eu não estou falando para ninguém fazer nada disso. Eu estou mostrando o que aconteceu na igreja de Atos.
Então, se Satanás está soprando no teu ouvido e dizer, não, o pastor está querendo falar isso, está querendo direcionar, não estou querendo direcionar nada, querido. Eu estou querendo te mostrar o exemplo do que esse homem fez, chamado de qual? Barnabé, e o que aconteceu com Ananias e Safira depois desse texto. A Bíblia diz que Ananias e Safira fizeram a mesma coisa, querido. Eles viram Barnabé entregando aquela oferta perante os pés apóstolos, perante Deus, e falaram, eu vou fazer a mesma coisa. E a Bíblia diz que eles venderam a propriedade. Mas, ao depositar aos pés dos apóstolos, querido, eles não foram verdadeiros. A Bíblia diz que eles entregaram parte do valor. Deus aceitaria parte do valor? Claro que sim, querido. Porque Deus não está preocupado com a quantidade. Deus não está preocupado com o valor monetário. Deus está preocupado com a sinceridade do teu coração. A Bíblia diz que eles entregaram e mentiram. O apóstolo falou, mas você não entregou por preço X? Você não vendeu por X? Vendi. Puf, caiu morto. Aí veio a mulher. Mas não foi por preço X, preço Y que você entregou? Foi. Puf, morreu também. E caiu ali para todas as pessoas verem como exemplo, querido. Exemplo de quê? Que Deus é um Deus carrasco? Não, querido. Que Deus é um Deus da verdade. Se você tem condição de fazer, faça. Se você não tem, não minta. Não minta. Se você tem condição de entregar de algo diante do altar, faça com inteireza de coração. Agora não vem depois botar a culpa, porque o Senhor... Não, querido. Faça conforme a tua força. A Bíblia diz, sem tristeza, sem constrangimento, mas com alegria. Com alegria. Eu já vi pessoas falarem assim, eu não sei se eu pago a minha conta, meu cartão, ou se eu entrego ao altar do Senhor. Queridos, faça que nem a minha Safira aí, irmão. Faz. Fica mentindo para Deus aí. Uma hora tem um basta. Uma hora tem um basta, querido. E eu não estou fazendo teologia do medo. Eu estou ensinando a consequência. Porque, querido, se já é teu, é teu. Para que você vai mentir para Deus? É teu. Você entrega se quiser. Você entrega se realmente for com alegria. Se for por medo, se for por tristeza, se for por constrangimento, querido, desculpe, você está sendo que nem Ananias e Safira. Se for por constrangimento, é pior ainda. Epa, Barnabé entregou e ele tem menos do que eu. Vou ter que fazer agora. Constrangimento. Não, querido, faça de coração. Faça entendendo a missão da tua igreja. Faça entendendo a sua missão. Faça entendendo que existe, sabe, uma alegria em fazer aquilo. Não por medo, querido, não por constrangimento. Porque senão o devorador vai vir, vai cortar, vai arrancar, vai... Querido, isso é Malaquias. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Fazemos não é por medo do gafanhoto, cortador, migrador, que se vai arrancar tudo a minha colheita, minhas vitórias, vai embora. Não, irmão. Nós fazemos é por amor, por alegria. Senhor, está aqui. Eu faço não é por obrigação, Senhor. Eu faço não é por medo, mas eu estou de alegria. Aquilo que o Senhor tem me abençoado, eu quero abençoar a igreja, eu quero abençoar o ministério, eu quero abençoar os irmãos. Isso é alegria, irmão. Você entende isso? Se for, eu tenho que entregar, porque senão meu filho vai ficar doente. Eu vou perder meu emprego, meu carro vai bater. Isso é medo, irmão. Você está debaixo do jugo da lei ainda. Você não foi liberto desse jugo. Você está debaixo ainda, do mandamento da escrava. Eu estou debaixo do mandamento da Sara, querido. Eu estou debaixo do mandamento, da nova aliança. Aliança de amor, de graça, de perdão, de alegria. Eu não estou debaixo mais do jugo, não. Se você está, misericórdia, irmão. É hora de você se libertar. E eu acho interessante, querido, quando nós entendemos que queremos algo diferente para a nossa vida,
Como se levantam barreiras, né? Como se levanta barreiras quando a gente quer viver um novo tempo? Volta para mim, lá para o Velho Testamento, só para a gente usar como comparação. Vai lá para o livro de Neemias, por gentileza. Enquanto você abre aí Neemias capítulo 1, querido, deixa eu te falar algumas coisas. Quando nós queremos construir algo, a primeira coisa que acontece, a primeira coisa necessária para a construção de qualquer coisa na nossa vida, seja projeto, seja sonho, seja família, seja casamento, qualquer coisa que nós queremos construir nessa vida, a primeira coisa que nós temos que ter, antes de mais nada, chama-se vontade. Vontade, querido. Se você não tiver vontade, nada na sua vida acontece. Nada. Nada. E a Bíblia diz que Neemias teve a vontade, ele teve o querer. Lógico, foi o Espírito Santo que colocou no coração dele, foi, mas também tinha o sentimento dele como cristão, como judeu, como alguém pertencente a Israel, alguém que queria fazer algo para Deus. E a Bíblia diz, querido, verso número 4. Quando ouvi essas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda aliança e habilidade para com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, e de dia e de noite, pelos filhos de... Escuta o que eu vou te falar. Antes de Neemias construir Jerusalém, antes de Neemias construir o templo, o que Neemias construiu? Você não sabe, querido. Antes de nós construirmos igreja, nós precisamos ser igreja. Então, antes de erguer Jerusalém, Neemias entendia que o povo precisava ser erguido. Diga a pessoa do seu lado: nenhum muro, nenhuma parede é levantada numa igreja se você não se levantar primeiro. E então a Bíblia diz que Neemias ora primeiro pelas pessoas e não pelo tijolo. Ele não orou pelo tijolo, não orou pelo cimento, não orou pelas paredes, orou pelas pessoas. Ele falou: olha, Senhor, levanta os filhos de Israel. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti também. Eu, povo do meu pai, pecamos. Temos procedido perversamente contra ti e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se for do quê? Infiel, eu espalharei entre os povos. Mas, se votardes para mim, obedeceres os meus mandamentos e os cumprides, o que diz aqui? Ainda que os vossos exilados estejam na extremidade dos céus, e de lá eu os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi, para ali fazer habitar o meu nome. Olha a diferença, querido. Diz que ainda se o povo tivesse espalhado, se aquele povo fosse um coração fiel ao Senhor, ainda que tivesse espalhado, Deus voltaria a juntá-los no templo. Deus voltaria a juntar diante do lugar que Deus estabeleceu. Diz para a pessoa do teu lado: não importa se a tua vida, as áreas que compõem sua vida, estejam hoje aos frangalhos, esteja nesse momento espalhado. Se você for servo de Deus, Deus ajuntará e colocará toda a sua vida e casa em ordem. E diz mais: Senhor, verso 11, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a todos os teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Aí ele diz o seguinte: dá êxito a teu servo,
concedendo favor perante este homem. Nesta época eu era culpado do... Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Não importa o que você é, não importa a sua condição. Todos nós podemos e seremos usados pelo Senhor. Não importa se você tem grau de instrução ou se você não tem nenhum. Não importa se você ganha nada ou se você ganha 1 milhão. Não importa o que você é, o que você faz, querido. Todos nós podemos ser usados por Deus. Basta nós queremos o quê? O que eu falei aqui que é o princípio para tudo? Ter vontade. Ter vontade. A gente tem vontade para tantas coisas, né? Mas muitas vezes a vontade de servir a Deus, ela passa tão rápido para as pessoas. As pessoas são tão fracas em servir a Deus. Não que eu seja forte, porque eu sou fraco nem você. Mas mesmo quando está fraco, mesmo quando eu estou fraco, quando eu estou cansado, querido, eu falo, Senhor, eu vou continuar seguindo. Que não seja a minha vontade, mas seja a sua vontade. E aí Deus vai renovar a força, Deus vai renovando, e a gente vai continuando andando, a gente vai caminhando. Até o dia que Jesus voltar, ou até o dia que Deus nos levar. Mas a gente continua caminhando. Até a vontade de Deus, querido. Que nessa hora, querido, você possa ter aprendido um pouco sobre essa ministração. E queira ser igreja, para levantarmos igreja. Para que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam restauradas, a começar pela sua vida. Eu oro que Deus possa conduzir teu coração, mudar teus pensamentos, suas ideias, para que você realmente venha para o reino de Deus e seja e faça aquilo que o reino de Deus espera de você. Amém?